Vocês devem estar a perguntar-se: Inês, porquê é que tu estás a gravar numas catacumbas e pareces um fantasma enxouriçado? Porque a minha casa é tipo a Antártida. Vocês estão a ver aqueles programas em que as pessoas vão nuas para o meio do gelo e da neve e têm de sobreviver lá? Elas não aguentavam uma semana na minha casa. Olá pessoal! Provavelmente já todos encontramos uma frase motivacional no Instagram de algum influencer parecida com "Torna-te 1% melhor a cada dia. Pequenas mudanças levam a grandes conquistas." Hashtag a minha melhor versão. No outro dia isto veio-me à cabeça e eu pensei, vou fazer as contas. Se uma pessoa melhorar 1% a cada dia, o quão melhor é que ela vai estar passado um ano? Em primeiro lugar, recordem que 1% é o mesmo que 0.01. Se nós tivermos uma quantidade qualquer e a aumentarmos em 1%, então nós passamos a ter 101% dessa quantidade. Ou seja, o seu valor passa a ser a quantidade vezes 1.01. Pensamos então num caso concreto para ser mais simples. Imaginem que no primeiro dia do ano nós conseguimos correr 1 km e a cada dia que passa nós vamos correr mais 1% da distância que corremos no dia anterior. Isso significa que no segundo dia vamos correr 1 km e 10 metros, no terceiro dia vamos correr aproximadamente 1 km e 20 metros e por aí fora. Basicamente, a distância que nós corremos em cada dia vai sendo sucessivamente multiplicada por 1.01. Reparem que esta é uma mudança quase imperceptível. Correr mais 10, 20 ou 50 metros não faz realmente diferença. No entanto, se nós formos fazendo este aumento de 1% ao longo dos dias, passados 365 dias, nós vamos ser capazes de correr 1.01 elevado a 365, o que dá aproximadamente 38 km. É quase uma maratona. E nós começamos a correr 1 km. Em geral, se todos os dias nós melhorarmos 1%, passados 365 dias, ou seja, um ano, nós vamos estar quase 38 vezes melhores. Isto acontece porque nós estamos perante uma função exponencial, cuja expressão algébrica é 1.01 elevado a x, onde um pequeno aumento num valor de partida se traduz num grande aumento no valor de chegada. Mas reparem que, embora 1% de 1 km corresponda a 10 metros, nós não vamos estar sempre a correr mais 10 metros do que no dia anterior. Isso só acontece do primeiro para o segundo dia. Como as distâncias que nós corremos vão aumentando, o 1% que se refere à distância que corremos no dia anterior também vai representar distâncias cada vez maiores, incrementos cada vez maiores. Por exemplo, do 30º, 60º, 300º, 60º... Do dia 365 para o dia 366, é mais fácil assim, o aumento da distância percorrida é de 378 metros. Não é 10 metros, capiche? Mas continua a ser um aumento negligenciável. O que é que são 300 metros? Nada. E é por causa destes aumentos sucessivos que nós chegamos ao fim do ano a ser praticamente a Rosa Mota. Outro cenário interessante é o seguinte: se nós recebermos 100 euros no primeiro dia do ano e a cada dia que passar conseguirmos receber mais 1% daquilo que recebemos no dia anterior, então, passados 365 dias, nós vamos receber praticamente 3.800 euros num dia só. Feitas as contas, ao fim de um ano, se nós compararmos 100 euros por dia com 100 euros mais 1% daquilo que recebemos no dia anterior, passamos de um total de 36.500 euros num ano para mais de 367.834 euros num ano. É a diferença entre conseguir comprar um Renault Twingo elétrico e um apartamento T3 em Cascais.
Por outro lado, se nós perdermos 1% por dia, isto é, se recebermos apenas 99%, ou seja, 0,99 daquilo que recebemos no dia anterior e começarmos a receber 100 euros no primeiro dia do ano, então, passado um ano, nós vamos estar a receber 2,5 euros. É a outra face da moeda. De facto, no caso anterior, nós estávamos perante uma função exponencial cuja base era 1,01, ou seja, um valor maior do que 1. E sempre que nós multiplicamos uma quantidade por um valor maior do que 1, nós vamos ter algo superior. No entanto, agora, a função exponencial que traduz esta perda de 1% é 0,99 elevado a x, e 0,99 é inferior a 1. Portanto, nós vamos estar sempre a multiplicar os valores por um número inferior a 1, então isto vai estar sempre a descer, e vai descer muito rápido. Se antes aumentava muito rápido, agora desce muito rápido. Para terminar, imaginemos a seguinte situação bastante curiosa. Começamos por receber 100 euros e aumentamos 1%, perdemos 1%, aumentamos 1%, perdemos 1%, aumentamos 1%, perdemos 1%. Vamos aumentando 1% e perdendo 1% a cada dia que passa, ok? Se nós formos ingênuos, podemos pensar que não vai acontecer nada e que aquilo que nós perdemos num dia vamos recuperar no dia a seguir. Afinal de contas, 1 menos 1 dá 0, não é? 1% menos 1% dá 0%, portanto, aumentar 1% e perder 1% devia ser o mesmo que não fazer nada. Mas, se vocês acham isso, estão errados. Observem que aumentar 1% e diminuir 1% a uma quantidade é o mesmo que multiplicar essa quantidade por 1,01 e depois multiplicá-la por 0,99. Ou seja, é o mesmo que nós multiplicarmos o valor por 1,01 vezes 0,99. E quanto é que dá 1,01 vezes 0,99? Dá 0,9999, que é um valor inferior a 1. Portanto, se formos aumentando 1% e diminuindo 1% sucessivamente, nós vamos acabar a perder dinheiro, porque sempre que aumentamos e diminuímos 1%, nós vamos estar a multiplicar por 0,9999 aquilo que tínhamos recebido. Então, isto lentamente vai diminuindo. Em suma, se melhorarem 1% todos os dias, ao fim de um ano estarão cerca de 38 vezes melhores. E mesmo que só melhorem 1% em 5 dias da semana e até piorem 1% em 2 dias da semana, ao fim de um ano estarão quase 5 vezes melhor do que começaram. Logo, mesmo falhando ao longo do caminho, desde que a tendência seja o progresso, está tudo bem. Muito obrigada por terem assistido a mais um vídeo e vemo-nos no próximo.